Há 200 anos, o Brasil se tornou uma nação independente. Os tempos de colônia de Portugal ficaram para trás. Era a hora de se desenvolver, crescer e aparecer. E um dos caminhos que nos trouxeram até aqui foi a educação. Porque, como ensina Paulo Freire, sem educação, uma sociedade não evolui. No Brasil colônia, não havia uma política pública voltada para a educação. Apenas os jesuítas instalaram algumas poucas escolas que educavam filhos de colonos e de indígenas. A elite enviava seus filhos para estudar na Europa. As coisas só começaram a mudar depois de 1822. A primeira Constituição do Brasil, a de 1824, garantia a instrução primária e gratuita a todos os cidadãos. Em 1827, uma lei determinou a criação de escolas de primeiras letras em todas as vilas e cidades do país e escolas para meninas, algo inédito e inovador. Foi uma guerra que fortaleceu a importância da educação brasileira pública e gratuita. O ano era 1870. O fim da longa Guerra do Paraguai, com a vitória da Tríplice Aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai, despertou nos brasileiros um espírito patriótico e fez surgir na população um movimento para celebrar essa conquista. Uma vaquinha para financiar uma bela estátua do imperador Dom Pedro II sobre um cavalo, orgulhoso e de espada em punho. O discreto imperador recusou a homenagem e sugeriu que o dinheiro arrecadado fosse usado para construir escolas em prédios próprios. Isso não é pouca coisa, né? A gente está falando de 48 anos após a independência do Brasil, no começo da década de 70 do século XIX, né? No contexto da tensa transição entre o trabalho escravo e o trabalho livre, né? A fase final da monarquia brasileira. E é nesse contexto, né, de uma ausência de uma política educacional que dê conta das demandas pela instrução popular, como era chamada na época, que surgem essas escolas do imperador. Pela primeira vez, você tem a inserção na política pública, a inserção e a alocação de escolas de instrução primária em edifícios públicos, ou seja, próprios do Estado e concebidos, né, para serem prédios escolares. A formação da atual rede municipal de ensino da cidade do Rio de Janeiro, ela tem como um dos seus marcos fundamentais justamente a construção dessas denominadas escolas do imperador, no então município da Corte Imperial. Esses primeiros 8 estabelecimentos públicos de ensino que funcionavam em sede própria, construídos entre 1870 e 1877, elas foram a oportunidade ímpar para que o debate público da época do Império discutisse com mais intensidade a temática da instrução pública popular. Todas as escolas do imperador foram construídas aqui no Rio de Janeiro com recursos particulares e também com verba pública. Uma delas é essa aqui, a Gonçalves Dias, que fica em São Cristóvão. Foi a segunda a ser construída e em setembro completa 150 anos. É a escola pública municipal mais antiga da cidade. O fim do Império mudou os rumos do Brasil. A Primeira República trouxe uma conquista importante para a educação, a construção dos jardins de infância. A partir de 1909,
foram erguidas unidades escolares voltadas para as crianças menores de 6 anos. A primeira foi a Marechal Hermes, em Botafogo, seguida da Campos Sales, no centro. Já o Jardim de Infância Bárbara Ottoni, no Maracanã, foi construído em 1922. A Revolução de 1930 acelerou as discussões e as transformações no campo educacional. E em 1931 foi criado o Ministério da Educação. Como o Rio de Janeiro havia sido a capital da colônia, depois a do Império e, por fim, se manteve como a capital da República, era natural que se tornasse vitrine para as novidades na área da educação pública. E foi nessa época que surgiram no Rio de Janeiro as chamadas escolas de Anísio Teixeira, como a MESCO, que fica aqui em Botafogo. O movimento da Escola Nova foi um movimento internacional que vai surgir em fins do século XIX, que reunia várias experiências escolares, né? Várias experiências de inovação pedagógica. Ele tem maior força no entreguerras e, embora ele já tivesse influenciado alguma coisa aqui no Brasil, no período inicial, né, da implantação da República, nos anos 20 e 30, que ele vai ter uma disseminação mais ampla e vai consubstanciar um movimento de luta em defesa da organização de um sistema público de ensino. E, em 1932, eles lançam um manifesto dos pioneiros da educação nova e que vai defender as bases, né, dessa nova escola que eles entendiam como necessária para efetivação do regime republicano. A educação defendida por Anísio Teixeira devia ser obrigatória, laica, pública e gratuita para todos. A Constituição de 1934 inclui um capítulo exclusivo sobre educação, graças ao movimento Escola Nova. À medida que o país crescia, aumentava também a demanda por vagas no ensino público. Nos anos de 1960, Francisco Bolonha, que era arquiteto do Departamento de Prédios e Aparelhamento Escolar da Secretaria de Educação, teve uma ideia. Ele propôs dar um sentido industrial à construção das unidades de ensino, com o uso de elementos pré-fabricados. Projetou 5 tipos diferentes de prédios, facilmente adaptáveis a qualquer terreno. E um deles se tornou padrão, por oferecer o mínimo essencial. É o caso da Escola Municipal Dr. Cícero Pena, em Copacabana, com 3 pavimentos, 10 salas de aula e um pátio coberto. Na mesma época, surgiram dezenas de outras unidades de ensino construídas pela Fundação Otávio Mangabeira, a FOM, criada para aproximar a iniciativa privada da área da educação. Essas escolas eram erguidas em cerca de 2 semanas para durarem pouco mais de 5 anos e eram vistas como uma solução provisória e emergencial para atender a grande demanda por vagas. Mas algumas delas existem até hoje. O caminho para a redemocratização do Brasil passou também pela educação. Darcy Ribeiro, cujo centenário de nascimento estamos também comemorando neste ano de 2022, é mineiro de Montes Claros. Foi um historiador, sociólogo, antropólogo e escritor que marcou a educação brasileira por suas propostas focadas na construção da identidade latino-americana por meio da educação e do respeito à diversidade étnica. Foi ministro da Educação entre 1962 e 63.
Mas foi como vice-governador do Rio de Janeiro, de 1983 a 1987, que Darcy Ribeiro elaborou e implementou os CIEPs, os Centros Integrados de Educação Pública. O primeiro foi esse aqui, o CIEP Presidente Tancredo Neves, que fica no Catete. Era uma proposta revolucionária que criou o modelo de escola em tempo integral como política pública. Darcy dizia que precisava de 3 coisas para uma educação funcionar, né? Para oferecer uma educação de qualidade para a população brasileira. Primeiro, o tempo de permanência na escola, que fosse um espaço compatível com essas atividades todas e com o fato de crianças e professores permanecerem o dia inteiro numa escola. E, por outro lado, uma formação continuada de professores, para que eles estivessem sempre antenados com as mudanças culturais e para que eles colocassem sempre em discussão esse respeito ao povo brasileiro e o direito a uma educação de qualidade. Além das aulas que estavam no currículo, essas crianças todas tinham estudo dirigido, que era um espaço para fazer o dever de casa, aprofundar questões que você tivesse interessado, com orientação de professor. Esporte, os mais variados tipos de esporte, recreação, livros, acesso à biblioteca, videoteca, ou seja, na época se chamava videoteca, em que as crianças assistiriam vídeos e conversavam sobre isso, e havia ainda a figura do animador cultural, que era um artista local que fazia a intermediação da cultura local com aquela cultura que a escola costuma trazer para as crianças, que é a cultura universal. Essa escola oferecia assistência médica, alimentação, hábitos de higiene a serem desenvolvidos na escola para os alunos e educação para a saúde, eventos de cultura e lazer para toda a comunidade em finais de semana. Nesta mesma época, o trabalho do arquiteto carioca João da Gama Filgueiras Lima, o Lelé, se tornou conhecido. Ele usava componentes pré-fabricados como cimento e argamassa para construir prédios de forma mais rápida, segura e barata. E em 1984, Lelé fundou a Fábrica de Escolas do Rio de Janeiro. Em 2 anos, foram produzidas centenas de escolas, creches e casas comunitárias para suprir a demanda dos moradores das comunidades pobres e dos bairros periféricos da capital fluminense. As unidades escolares ganharam o apelido de Escolas Lelé. O novo século trouxe novos desafios para a educação. A evolução tecnológica transformou a escola. Mas que escola se queria para o século XXI? Os espaços de desenvolvimento infantil e os ginásios experimentais foram algumas apostas desse tempo. Os EDIs marcam uma nova etapa da educação pública municipal carioca. São espaços pensados para a primeira infância, com áreas amplas, coloridas e adaptadas. Todos oferecem brinquedoteca e parquinho, onde os alunos são estimulados a brincar e a se desenvolver de forma plena. As novas escolas, tanto na sua estrutura física quanto na proposta educacional, destacam a autonomia dos estudantes, ao mesmo tempo em que valorizam o papel dos professores como orientadores e mediadores do conhecimento. Os ginásios experimentais cariocas foram criados para atender aos alunos do 6º ao 9º ano em horário integral. A ideia é desenvolver jovens autônomos e conscientes do seu papel na sociedade. Além do currículo regular,
Os ginásios oferecem disciplinas eletivas e estimulam os alunos a elaborarem seus projetos de vida. Já os GEOs, inspirados nos Jogos Olímpicos, têm sua estrutura física voltada para a prática de atividades esportivas e, por isso, se transformaram em verdadeiros berços de jovens atletas cariocas. Essa é a mais nova proposta da educação municipal carioca. É em ginásios experimentais tecnológicos como Coelho Neto, aqui em Ricardo de Albuquerque, que alunos desenvolvem as competências necessárias para um mundo em constante mudança. O ginásio trabalha com a metodologia STEAM, ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, disciplinas que são abordadas de forma integrada. Investe na cultura maker, que provoca e desafia o aluno a colocar a mão na massa. É fazendo que ele aprende, ganha autonomia, desenvolve o pensamento crítico e a criatividade. Hoje, 200 anos depois, a escola pública carioca guarda ensinamentos e experiências de cada uma dessas épocas. E assim, seguimos em nossa utopia juntos. Estamos em constante evolução, atrás de novas independências. E com a mesma força motriz que motivou governantes, pensadores e educadores, nós seguimos em frente, sempre na busca por uma educação pública, laica, gratuita